Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta página do Evangelho de São Lucas nos traz as bem-aventuranças, orientações que Jesus deu às pessoas que o escutavam um dia que ele estava catequizando, colocando ali os principais pontos para uma vida cristã, ou seja, para aqueles que realmente desejariam ser seus seguidores, seus discípulos. E esta palavra de Jesus, dada há mais de 2000 anos atrás, é uma palavra atual, uma palavra viva e que serve também para nós nos dias de hoje. As bem-aventuranças é um itinerário, ou seja, é um percurso que nós devemos percorrer para viver bem como cristãos nos dias de hoje. O Evangelho de São Lucas, ele apresenta para nós 4 bem-aventuranças, como nós acabamos de escutar. O Evangelho de São Mateus apresentam 8 bem-aventuranças com acréscimo de mais uma. E eu gostaria de refletir com vocês esta questão. Se Jesus pede que a gente coloque em prática as bem-aventuranças, a gente tem que se perguntar: como é que eu vou viver as bem-aventuranças na minha vida? Então é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite. Mas eu não vou colocar como referência o texto do Evangelho que escutamos hoje, com o Evangelho de São Lucas, que traz apenas as 4 bem-aventuranças. Mas eu vou me fundamentar no Evangelho de São Mateus, que apresenta as bem-aventuranças completa, as 8 bem-aventuranças acrescentada mais uma. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito. Como é que a gente vai colocar isso em prática? É simples: não se apegar àquilo que tenho, por amor ao próximo, por amor a Deus. Então a gente precisa criar um tipo de mentalidade: eu não tenho nada, tem algumas coisas que eu posso usar para viver bem, mas não posso me apegar àquilo, porque aquilo não vai me garantir a vida eterna. Porque tem pessoas que vivem apegadas até numa caneta. Se alguém pega aquela caneta emprestado e por descuido acaba esquecendo de devolver, já é motivo para arrumar uma confusão. Então tem coisas que a gente se apega com facilidade, e a gente tem que ter uma liberdade interior para viver bem a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Quanto mais apegado às coisas, quanto mais apegado às pessoas nós formos, menos espaço nós vamos ter
para ter uma vida voltada para Deus. Então a primeira lição que a gente aprende é justamente esta. Segundo, bem-aventurados que choram. Aqui nós somos convidados a entender como é que se dá o consolo de Deus na nossa vida. Nós passamos por muitas provações na vida, muitas dificuldades, muitas tempestades. E nós ficamos aflitos com as coisas que nos acontecem, porque muitas vezes nós não sabemos como resolver. E sem menos perceber, as coisas acabam normalizando. E aquilo que pôde normalizar, se a gente for ver, foi através de uma oração, foi através de um texto bíblico, foi através de um conselho de um amigo, ou muitas vezes pelo apoio de uma pessoa que me ajudou a ficar calmo e firme diante daquela tempestade. Esse é o consolo de Deus. Deus encontra 1001 caminhos para chegar até nós, para nos deixar calmo, sossegado, tranquilo, sem precisar cair no desespero por causa das nossas dificuldades. Então a gente precisa enxergar como é que se dá o consolo de Deus na nossa vida. E por que é importante a gente enxergar o consolo de Deus na nossa vida? Para a gente realmente ter a consciência que nós não estamos descuidados, mas somos cuidados por Deus, porque Ele nos ama. E na medida que nós somos consolados, nós também devemos ser consoladores dos nossos irmãos que passam por algum tipo de aflição. Porque a Bíblia nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Somos consolados para sermos consoladores dos nossos irmãos. Terceira, bem-aventurados os mansos. Como é que a gente coloca isso em prática? Tendo domínio próprio, que vai controlar a nossa natureza muito agitada. Vocês já perceberam que muitas vezes nós somos nervosos, irritados, impacientes, pavio curto, a gente briga com facilidade. A gente precisa se controlar. A gente precisa ter um pouquinho de calma. A gente não precisa sair fazendo guerra com todo mundo por qualquer coisa. Então a gente precisa enxergar dentro de nós qual parafuso que está solto e dar uma apertadinha. Se eu sou uma pessoa um pouco ou muito impaciente, procure ser um pouco mais paciente. Se eu sou uma pessoa irritada, que se irrita com qualquer coisa, procure ser um pouco mais tolerante. Se eu sou uma pessoa nervosa, explosiva, briga com tudo, até com a própria sombra, procure ser um pouco mais compreensiva. Então a gente precisa dar uma apertadinha no parafuso do nosso emocional, ter um pouco mais de equilíbrio, ter um pouco mais de controle. Isso faz bem para nós e para quem convive com a gente. Quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que Jesus está pedindo para a gente vivenciar a partir desta bem-aventurança? Da nossa parte, não abrir mão da integridade por nada, mesmo que a gente esteja passando por grandes necessidades. O que a gente entende pela palavra integridade? Não deixar de ser honesto nunca na tua vida. Você não precisa fazer coisa errada para resolver os teus problemas na vida. Você não precisa ser desonesto para você vencer as suas dificuldades. Você não precisa perder o seu caráter, depois ser mal falado pelos outros, só por causa de uma proposta, às vezes, que venha ao encontro para resolver os seus problemas. Se tem uma coisa que a gente não pode perder na nossa vida, é o nosso nome. Os mais antigos valiam isso. Os mais antigos nos ensinavam isso.
Você pode perder tudo. O que você não pode perder é o teu nome. Jamais. Então, Jesus nos aconselha a colocarmos isso também na prática do nosso dia a dia. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos. Como é que a gente coloca isso na prática? Compadecendo-se com as dificuldades do outro. Saber enxergar as dificuldades que aquela pessoa que está diante de mim está passando. Então a gente precisa criar um tipo de mentalidade. O problema do outro é problema meu. A dificuldade do outro é dificuldade minha. A dor do outro é dor minha. Porque somos todos irmãos. Hoje é o outro que está passando por um pedaço difícil na vida. E eu tenho que estender a mão para ele. Porque amanhã, a vida sempre dá volta. Pode ser eu que esteja passando por situações como a dele. E eu vou precisar que aquela pessoa também estenda a mão para mim. Então a gente não pode ser indiferente ao sofrimento de ninguém. A gente precisa ter sempre compaixão. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração. Olha, quando Jesus fala isso para nós, Ele está querendo que a gente tenha uma maneira de se comportar realmente assim, com muita coerência. Ou seja, não agir com segundas intenções. E aqui a gente pode pensar duas coisas. Não olhar, não se aproximar, não ter um tipo de relacionamento com os outros com malícia. Com malícia. Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa e já cria certos tipos de paixões desordenadas dentro de si. Isso é um perigo. A gente olha para o outro e a gente começa a ter alguns desejos no coração que não é conveniente. O homem olha uma mulher na rua, acha bonita. Achar bonito não é pecado. O pecado é a malícia que coloca naquele olhar. A mulher vê um rapaz, um homem bonito na rua. É a mesma situação. A malícia que tem na forma como a gente olha e se relaciona com o outro, isso nos deixa impuro. E quando nós estamos impuros, fica difícil da gente perceber tanto quanto Deus nos ama, tanto quanto Deus nos quer bem. A outra forma da gente não agir com segundas intenções é nunca ser uma pessoa interesseira na vida. O que você tiver de fazer para os outros, faça de bom grado, sem esperar nada em troca do outro. O que você tiver de fazer para o outro, não faça esperando aplauso, reconhecimento. Não faça nada por interesse. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores. Nosso papel na vida é sempre trabalhar pela paz, pela harmonia, restabelecer a paz. E o que significa isto? Diminuir distância. Então, quando eu perceber que tem alguém que está brigado, não está conversando mais, é meu papel diminuir a distância daquelas pessoas, fazer com que elas voltem a se dar bem, que aquelas pessoas façam um caminho justamente de reconciliação. Oitava bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Aqui Jesus está pedindo para nós, meus irmãos e irmãs, a sermos perseverantes diante das dificuldades. Olha, a nossa vida é uma caixinha de surpresa. E algumas surpresas são meio chatas, desagradáveis. Acontece algumas coisas tão esquisitas na nossa vida que a gente nem imaginaria que nós iríamos passar por aquilo.
algum problema de saúde, algum problema na família, algum problema com o filho, algum problema no trabalho, o desemprego, a crise econômica. E quando a gente entra neste mundo de abacaxi para descascar, a gente fica às vezes perdido, sem saber por onde resolver os problemas. E a gente fica tão sufocado com tudo aquilo que esteja acontecendo na nossa vida, que às vezes a gente fica até sem força, e a gente fica desanimado, e a nossa vontade é de parar, de sumir, de jogar tudo para o alto. E aqui Jesus nos orienta, independente de qual seja a pedra que esteja amarrado no teu pé, um tijolo, bem daquelas lascas, bem grande, e que esteja cansando a tua vida, independente de qual seja, mesmo que você tenha que caminhar devagar, mas continue caminhando, não pare nunca, não desista, seja perseverante, seja persistente. E a última que Jesus coloca: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Aqui Jesus está pedindo para nós não ficarmos revoltados com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, a coisa mais chata que pode nos acontecer, é quando você descobre que eles estão falando mal de você, quando estão fazendo fofoca de você, quando as pessoas estão te julgando, quando o teu nome, sabe, está ali no corredorzinho, lá no ambiente de trabalho, o teu nome está correndo solto, ali na vizinhança, quando está todo mundo falando de você. Essa é a coisa mais desagradável que tem, quando se descobre que tem alguém descendo a lenha. E aí que Jesus fala, diante dessas situações realmente de perseguição, de injúrias, de calúnias, de fofocas, de críticas, de julgamentos, não se revolte, mas faça o contrário. Dá um testemunho de que você é discípulo do Senhor, seguidor do Senhor. Então continue amando aquela pessoa que te fala tanto mal de você. Perdoe aquela pessoa que tanto te julga. Abençoe aquela pessoa que tanto te deseja o mal. E o que significa abençoar aqui? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Se a pessoa falou mal de você, fale sempre o bem dela. Se a pessoa faz fofoca de você, quando vem um outro comentar da vida dela para você, fecha a tua boca, não fala nada, não pague o mal. Assim você vai estar abençoando aquela pessoa. Olha, meu irmão, minha irmã, estas orientações de Jesus é dado para cada um de nós, para que possamos realmente colocar em prática. E aqui nesta noite, eu fiz a questão de trazer cada uma delas, para que cada um possa refletir na vida. Qual delas eu me identifico? Com qual delas eu preciso trabalhar mais na minha vida? É a primeira, a segunda, a quarta, a sexta, a oitava? Qual delas? Por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude. E quando a gente se dispor a trabalhar uma dessas bem-aventuranças, não vamos cair no erro de querer trabalhar a mais fácil. A gente tem que começar a trabalhar por aquela que é mais difícil, porque é ali que a gente precisa ser corrigido no amor e na misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.